A Bíblia diz que Deus, ele é dono do ouro e da prata. E na hora que ele quiser, ele faz acontecer. Muita gente não pode esperar por prefeito, vereador, presidente. O que a gente tem que fazer é confiar em Deus, que ele é que tem bênção para nos dar. Com certeza. Então, olha, a gente sempre fala no nosso programa que Jesus ele ama você, ele tem uma bênção para você, ele tem algo reservado para você. Você que não sabe, né? Mas ele tem algo guardado para você. Quando você descobrir, você vai ver que maravilha, né? Isso Todo mundo mesmo. quando descobre o que Deus tem para ela fica dizendo, ela sempre diz assim: "Ah, se eu tivesse descoberto antes, se eu tivesse aprendido antes, né? Sim, Não teria sofrido tanto, porque quando você descobre o que Jesus tem para você, né? O que ele fez por você, aí você, poxa, perdi muito tempo, sofri muito à toa, né? Não isso. precisava daquele sofrimento todo. Então ele tem algo maravilhoso para você. Talvez você não saiba. Ah, eu não sei o que é que Jesus tem para mim. Jesus tem algo maravilhoso. Aliás, ele fez também algo maravilhoso por você, né? Fez Sim, uma grande coisa por você. Era bom que você pesquisasse e tentasse descobrir por si mesmo. Porque quando a gente tem aquele interesse de buscar, poxa, não, isso aí agora eu vou ver, não, eu vou ler a Bíblia, eu vou descobrir o que é que esse negócio aí, porque eu quero. Então isso é muito bom, porque aí Jesus vai revelando e vai abençoando a pessoa ao mesmo tempo, né? é verdade. Então ele tem algo maravilhoso para a sua vida. Ah, mas ele tem para todo mundo? Tem para todo mundo. Não é só para os bons, não, hein? É para os Isso. mal também. Então, se você Todos. diz, ah, não, deve ter para os bons, né? Jesus deve ser, sei lá, Hum, ter uma bênção aí reservada para as pessoas boas. é verdade. Eu não sou bom, eu sou um pecador, sou um falho. Aí Jesus não tem nada para mim. Não, ele tem para você. Seja lá quem você é. Tanto é que Jesus ele ama tanto o pecador quanto aquele que acha, entre aspas, que não é um pecador, né, e tal. Mas Jesus ama todo mundo, o pecador e o bonzinho. A Vamos Bíblia chamar de diz, bonzinho, mas né? a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Mas para as pessoas entenderem melhor, a gente fala assim do bonzinho, porque aí a pessoa se encaixa e diz, esse sou eu. Não, 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 não. E a Na Bíblia verdade, não há ninguém é bom, verdade. né? E outra coisa, a Bíblia diz que não é pelas obras, para que ninguém se glorie. Tem gente que diz assim: ah, mas eu dou feira ao povo, eu vou na casa da pessoa. Isso aí é boa ação, você tem que fazer mesmo. Isso aí tem que fazer um pelos outros, né? Mas não é pelas obras, viu? É dom de Deus. Jesus foi que morreu na cruz e resgatou nossas vidas. No sangue de Cristo é que nos lava de todo pecado. Ele sim é digno de toda honra e glória. Muito bem. Então, com certeza, ele tem algo maravilhoso para você. Era bom que você descobrisse, né? Pesquisasse e fosse mais a fundo, né? Para poder entender essas verdades e receber essas bênçãos. Porque eu sei que tem tanta gente pobre, necessitada, precisando de um milagre, de uma ajuda, de uma bênção. Sim, E essas pessoas, elas querem receber. Só que elas não estão é, fazendo a coisa certa para poder receber essas bênçãos. Aí a pessoa diz, poxa, mas o que, é que eu deveria fazer para receber essas bênçãos e vencer todo esse mal? Simples, descobrir quem é Jesus. sim. Tá certo? Se você descobrir quem é Jesus para a sua vida, o que é que ele fez, o sofrimento que ele passou, por que, é que ele sofreu, morreu na cruz. Quando você descobrir tudo isso, né, verdadeiramente você vai entender as coisas e você vai dizer assim: agora eu entendi. Aí as bênçãos vão vir para a sua vida, né? Então, talvez você hoje seja uma pessoa que esteja sofrendo, mas você sofre porque você não conhece a verdade. Quando você conhecer a verdade, você vai com certeza deixar de sofrer, porque o sofrimento, na verdade, em muitas vezes dos casos, a pessoa está sofrendo porque ela procedeu errado, ou seja, ela foi por um caminho errado. Então ela está sofrendo por isso, porque ela trilhou aquele caminho. Isso mesmo, plantou. Quando ela descobre a verdade, né, ela descobre as verdades em Cristo, quando ela descobre por que, que Jesus veio para morrer na cruz, salvar aquela coisa toda, aí ela diz, ah, então agora eu entendi. Aí ela muda de caminho. Quando ela muda de caminho, ela muda também, deixa de sofrer e deixa de passar essas coisas que talvez ela esteja passando, sofrimentos e lutas, enfim. Porque Jesus é a solução, né? Amém. Então é uma questão de você entender. Veja que quando a pessoa entende a verdade, ela, a partir do momento que ela entende, ela recebe. Né? Uma vez que ela entende, ela recebe. E quando ela recebe e aceita e diz, poxa, agora eu estou entendendo, agora eu quero. Aí é onde Jesus faz toda a transformação.
Por isso que às vezes você diz assim, eu tenho Jesus, e Jesus não muda nada, não transforma nada, não faz nada, porque você diz que tem, mas você não o conhece. É Né? verdade, é Você diferente. diz, eu tenho Jesus, não, eu tenho Deus no meu coração. Você pode até ter, mas se você não o conhecer verdadeiramente, não vai funcionar. Né? Jesus não vai funcionar na sua vida. Né? Então você tem que conhecê-lo, você tem que entender, você tem que saber o porquê. Né? Por que ele morreu na cruz? Por que ele sofreu? Ele não era para ter sofrido, ele sofreu em nosso lugar. Por que Jesus veio nos salvar? Então, quando você aceita essas verdades, e aí você entende essas verdades e traz para dentro de si, para dentro do seu coração, aí a situação muda, a coisa muda, porque aí Jesus passa a abençoar a sua vida, porque você entendeu. Isso mesmo. Mas enquanto você não entender, Jesus não pode fazer nada. Você não entendeu ainda. Por isso que é importante que a pessoa ela vá para a Bíblia, né? Ela leia Isso. a Bíblia, ela conheça aquela historinha, por que Jesus morreu na cruz, por que aconteceu isso e tal. Quando ela entender essas verdades, ela vai tomar essas verdades para dentro de si, e aí essas verdades vão à tona, ou seja, ela vai dizer, poxa, agora eu entendi por que eu sofri, que eu sofro. Agora eu entendi por que nós temos que aceitar Jesus. Agora eu entendi porque eu tenho que ler, observar a palavra, né, dar ouvidos a Deus. Estou compreendendo. Então isso aí vai fazer com que ela seja outra pessoa e seja também abençoada. Verdade. Que aí as bênçãos de Jesus vêm, assim como vem o entendimento, vem também as bênçãos de Jesus para a sua vida. Da mesma forma que vem o entendimento, vem as bênçãos. E da mesma forma que você não tem o entendimento, você também não tem as bênçãos. Porque funciona de acordo com a luz. Né? Sim. A palavra, ela é a luz. Então, quando a luz bate, que reflete, que chega em você, você, entendi. Né? Quando há luz. E aí é por isso que você tem que pedir, Senhor, me ensina. Senhor, eu não estou entendendo essa conversa mole que esse rapaz está falando aí. Ele fala assim, o negócio, não estou compreendendo, mas se você entender corretamente, você vai receber as bênçãos. Amém, né? verdade. Então é por isso que você tem que observar a palavra, você tem que dar ouvidos à palavra, você tem que ouvir essas pregações loucas que a gente está falando aqui. Sim. Parece às vezes até loucura. Não, isso é loucura, se vocês estão falando aí é umas besteiras. Não, são verdades. Amém. Só que essas verdades, elas têm que entrar dentro de você para que ela possa produzir o resultado. Verdade. Se não entrar para dentro de você, não tem resultado nenhum. Né? Então, é por isso que você tem que conhecer a verdade. Conforme a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Conhecereis Jesus. Sim. E Jesus vai te libertar. É simples assim. Mas aí você tem que fazer a sua parte, você tem que querer e dizer, sim, eu quero. Amém. E aí você entra nesse caminho e as bênçãos de Deus vão vir para a sua vida automaticamente. A partir do momento que você se dedica para Deus, né, se dedica a buscar ao Senhor, se dedica a aprender a palavra, Deus se dedica a te abençoar. Amém. Simples assim. Ou seja, eu me dedico a Deus, Deus se dedica para mim. Eu me dedico a aprender a palavra, Deus vai se dedicar a me abençoar. Amém. Pode fazer que eu garanto a você que vai dar certo. Aí agora faça de todo o coração. Muita gente diz assim, mas vocês não têm luta não? Nós temos lutas, muitas lutas, né? Batalhas, igual o pastor falou, batalhas espirituais muito grandes que a gente nem vê. Mas nós vencemos, né? Com Cristo. Aí você diz assim, poxa, aí às vezes você para de sofrer. Claro, você vai sofrer aquilo que estava de mal na sua vida, mas as lutas continuam, porque a Bíblia diz que no mundo teremos aflições, mas com Cristo as lutas se tornam pequenas. Né? Porque ele nos dá força. A Bíblia diz que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Não é porque ele conquistou tudo que você diz assim, agora eu quero. Mas aí, como ele falou, tem que fazer a sua parte. Você quer receber as bênçãos? Você quer receber as vitórias em Cristo? Então, procure fazer a vontade de Deus, né? Aí a pessoa falou assim para mim, mas eu não gosto daquela fulana, né? Aquela vizinha, eu não gosto, não suporto ela. Mas Jesus também morreu por ela. Então, por isso você tem que pedir, Senhor, me dá graça para que eu venha perdoar essa pessoa, porque eu sozinha não consigo. Mas com Deus, com Cristo em nossas vidas, nós conseguimos todas as coisas naquele que nos fortalece, né? Então, a gente sempre diz, Jesus é o centro de tudo. Ele que é nosso ajudador, ele que é tudo pra gente. A gente passamos por muitas lutas, né? Inclusive, eu estava falando pro meu esposo,
A gente vê tantas pessoas, meninas novinhas, né, engravidando, precisando de ajuda, né, porque não teve um alicerce familiar, não teve um planejamento familiar, não teve, porque assim, você tem que criar os seus filhos no caminho do Senhor. Porque quando chega na velhice, seja 15 anos, 16 anos, 17 anos, 18, e vai passando as datas, eles vão continuando na fé, ali fazendo o que é correto, né? Mas você cria os filhos igual cria batata doce, né? Jogada, as ramas esparramadas. Não, a Bíblia diz que filho é herança do Senhor. Nós temos que começar a cuidar dos nossos filhos e entregá-los eles na mão do Senhor, para que eles, quando eles crescerem, ele também trilhar no caminho correto. Muito bem, está ligado com a gente a Edivaneide, né? Genuíno, também a Elisângela Santos. Beijo, Tá dando minha boa flor. noite. Só Muito a bem. verdade que liberta. Isso A mesmo. Érica também lá de Areal. Érica, nós não podemos falar com você, agora estamos ao vivo. Mas depois não a se gente- preocupe, não se preocupe não, que a gente vai ajudar você sim, tá bom? Ela fica a- preocupada que tá ganhando bebezinho, mas você tá chegando sua bênção, viu? Calma, espere um pouquinho, tá bom? Então, olha, como a gente sempre fala aqui, nós sempre repetimos, inclusive, porque há uma necessidade de repetir. Porque as verdades de Deus, você vê que as pessoas não aceitam facilmente, né? Verdade. Quando você, por exemplo, chega com uma mentira, uma conversa fiada, todo mundo engole e acredita É e isso entra mesmo. na dança. É, Mas aí quando você chega com a palavra de Deus, com os ensinamentos da verdade, as pessoas, opa, trava. aí já não é para mim, aí já Sim, já vai saindo fora. isso. Inclusive umas dizendo assim: "Ah, é porque eu tenho minha religião e tal", mas não é nem essa questão, é a questão que as coisas de Deus são difíceis de aceitar É verdade. para o mundo. Estou falando aqui para as pessoas que estão envolvidas no mundo. Porque funciona o seguinte: quando você está envolvido no mundo, com as coisas do mundo, sabe, bem envolvido lá dentro mesmo, Sim, que você nem liga para Deus, não está nem aí para as coisas de Deus e tal. Aí quando você está naquele envolvimento do mundo, e aí você ouve uma palavra de Deus, você nem gosta, você nem quer, porque o envolvimento com o mundo está tanto que isso. aquilo não entra em você, está muito longe, distante, porque quando nós falamos das coisas de Deus, nós estamos falando da forma espiritual. E no mundo, como é que funcionam as coisas? No mundo não funciona espiritual, funciona com as coisas carnais, com as Isso coisas mesmo. terrenas, com as coisas de toque, o que eu vejo. Eu creio no que eu vejo. É Para o mundo é verdade. assim, eu creio no que eu vejo. As coisas espirituais já é diferente. Eu não creio no que vejo, eu creio, né, Sim, nas verdades. Por exemplo, eu não preciso ver para crer, sim. né, isso espiritualmente falando. Então, eu preciso ter fé. Isso mesmo. Eu não vejo Jesus, eu não vejo aqui Jesus, mas ele está aqui É verdade. entre nós. Eu Amém. não estou vendo, mas eu não preciso ver, eu tenho que crer. Isso é espiritualmente. Já as pessoas do mundo, que estão envolvidas com o mundo, elas dizem: não, se eu ver, aí eu creio, porque aí eu estou vendo, né? Isso. Só que não funciona dessa forma. Você tem que crer pela fé. Tudo é pela fé. Você tem que ler a palavra, a Bíblia, e crer Sim, que a Bíblia é a verdade. Se você não crê que a Bíblia é a verdade, então não vai adiantar nada, né? sim. Então, as coisas do mundo é dessa forma. Mas as coisas espirituais, as coisas de Deus, é de outro jeito. Aí você escolhe em que caminho quer andar. Você quer andar no mundo das coisas do jeito que você acha que é melhor, que pensa, que acha, que as pessoas ensinam, ou quer ter essas verdades de Deus na sua vida? Para você ter essas verdades de Deus na sua vida, você tem que trilhar um caminho, que é o caminho da palavra, ou seja, observar a palavra, Sim. é você ter fé no Senhor, crer que Deus, né, é o nosso Senhor, crer que Jesus, ele morreu na cruz para nos salvar e tudo mais tal, de acordo com a palavra. Então, se você não entrar nessas verdades, você nunca vai aceitar as coisas de Deus. Vai sempre É estar verdade. envolvido com um mundo que é melhor e é mais fácil. É mesmo. E é mais prático também. Ah, já estou no mundo, só que tem um problema. Quando você aceita as coisas do mundo e vive no mundo e despreza Deus, despreza a palavra, despreza as coisas de Deus, o que é que vai acontecer com você? O mundo também tem suas maldades, suas maldições, podemos dizer assim, Sim. e suas coisas ruins e seus males.
Então você escolheu o mundo, vai ficar com os males também do mundo, entendeu? Ou seja, vai acontecer coisas na sua vida que você vai dizer, não entendi, eu não sei porque que aconteceu isso. Coisas do mundo. Você não está envolvido no mundo? Se vira com o mundo. Mas quando você se envolve com as coisas de Deus e busca a Deus e aprende a palavra, aí você tem outra noção do mundo, né? Aí você já tem outra visão do mundo. Aí você começa a entender que você está em dois mundos, na verdade. É isso mesmo. Você tem a sua vida espiritual e a sua vida mundana. Todos nós temos a nossa vida espiritual e a nossa vida mundana. E se você não tem a vida espiritual, você só tem a vida mundana. Por quê? Porque a sua vida espiritual está morta. Você não crê, você não dá lugar, você não ouve a palavra, você não entende nada, você não está nem aí. Então você está vivendo o quê? No mundo. O que acontece? Quem vive no mundo e só está envolvido com o mundo e se esquece da sua vida espiritual, por exemplo, não entende nada de espírito, né, essa coisa toda e tal. Então o que vai acontecer com ela? Ela vai sofrer as dores e os problemas do mundo, que o mundo oferece. Sim. Mas se ela se voltar para Deus, Deus vai ensinar essas verdades de uma vida espiritual, por exemplo, para você. Então você vai viver no mundo, mas você vai ter a sua vida espiritual. E aí você vai conciliar as duas coisas. Você vai saber que existe um Deus que cuida de todos nós. Amém. Existe um Deus maravilhoso que pode todas as coisas, que é poderoso, que nos abençoa, que nos livra de todos os males, que transforma a nossa vida, né? Que faz milagre na nossa vida. Amém, verdade. Tudo isso pela fé. Então, se você escolheu só o mundo, você perdeu o quê? Perdeu os milagres, perdeu as bênçãos, perdeu a transformação, perdeu as bênçãos que Jesus conquistou na cruz para você. Você perdeu tudo, porque você ficou só com o mundo. Então é por isso que você tem que escolher. Mas é bom que você escolha viver uma vida espiritual com o Senhor, buscar a Deus. Ainda que vivendo nesse mundo. Porque ninguém vai aceitar Jesus, buscar a Deus e morrer para o mundo. A Bíblia diz que nós temos que morrer para o mundo, é verdade. Mas ela fala morrer para o mundo no sentido de você estar no mundo, mas não estar envolvido com ele. Não é que você vai morrer de verdade, entendeu? Então, assim, você tem que morrer para o mundo no sentido seguinte, por exemplo, está chegando o carnaval. E aí? Eu não estou nem aí, porque essa festa para mim não serve para nada. Né? É uma festa que serve somente para a gente aproveitar o feriado e buscar mais a Deus. Então, assim, quando você morre para o mundo, você não brinca mais carnaval. Isso. Você morreu para o mundo. Acabou. O carnaval não interessa, aquela festa, farra lá, que não interessa, você está morto para aquilo. Então, o morrer que a Bíblia fala para o mundo é isso. Né? Ou seja, você tem que morrer para o mundo, você morrer para essas coisas. E se voltar para Deus, se voltar para o Senhor, para que Ele possa te abençoar, te ensinar e mudar a sua vida. Então, Ele tem muitas bênçãos para você, para todos nós. Mas Ele só pode dar se você vier para cá, se você se envolver com Ele, se você buscar Ele, se você aprender a palavra, enfim, e estiver buscando ao Senhor. Mas se você estiver vivendo no mundo, por isso que as pessoas às vezes estão no mundo e dizem assim, fulano, ora por mim, tu vai para a igreja, ora por mim, para Deus me abençoar. Mas ela mesmo não quer saber de Deus. É mesmo. Não tem vida espiritual, não está nem aí. Aí a gente às vezes até ora, mas não funciona. Já ao contrário de algumas pessoas dizem, poxa, eu estou precisando de oração, fulano ora por mim, mas ela tem vida espiritual. Pouca, mas tem. Sim. E ela diz, ora por mim. Então a oração dela, junto com a nossa oração, funciona rapidamente. É verdade. A coisa vai, poxa, você orou e deu resultado. Você fez a oração, pediu para ser curado e eu fui curado. Você fez isso e tal, enfim. Por quê? Porque é mais rápido, funciona, é mais forte, porque você crê. Sim. Mas quando você está longe dessas verdades e só chuta assim, ora lá por mim para Deus me abençoar, mas não está nem aí, não crê em Deus, não crê no Deus Todo-Poderoso, sabe? Então, a gente até ora, mas não funciona. É verdade. Porque a pessoa não está, tipo assim, ela não está envolvida, né? Não está crendo, não está confiando, não tem... Então, é por isso que você deve aprender essas verdades, buscar a Deus, entender. Eu sei que é difícil, não é da noite para o dia que você vai entender essas verdades, mas vai começando. Frequenta a igreja, visita, lê a Bíblia, ora, busca a Deus, vê as pregações que ensinam essas verdades, né? E aí você vai aprender essas verdades vão te libertar. E abrir os olhos, né? E aí você vai abrir os olhos, porque você está com os seus olhos tapados. Você só consegue enxergar o que você vê no mundo natural. Sim. Mas você precisa
ter a sua vida espiritual. Você precisa de buscar a Deus. Você precisa de abrir os seus olhos espirituais para ver essas verdades, né? E aí sim você vai dizer, poxa, que bom, essas verdades me libertou, me abençoou, me transformou, eu agora sou outra pessoa. Inclusive tem gente, por exemplo, sofrendo pobre, com uma Sim, vida desgraçada, terrível. Se aprender essas verdades e abrir os olhos, ela vai ser uma pessoa abençoada. Porque sim, Deus vai abrir portas, vai dar oportunidade, vai prosperar ela, ela vai ser uma bênção. isso Porque Deus tem mesmo. portas abertas para você se você estiver andando com Ele, né? Porque há dois, como eu falei, há dois mundos, né? Então, se você está no mundo do mundo, então te vira no mundo. É isso Mas se mesmo. você buscar ao Senhor, Deus vai abrir portas para você, vai te abençoar. Ele tem um novo caminho para você. Ele tem bênçãos guardadas para você. E se você quiser, é só dizer: sim, Senhor, eu quero essas bênçãos para minha vida. É muito fácil, né? Então, basta você querer. É por isso que é necessário que você se afaste do mundo. Isso. Porque a Bíblia diz: nós não conseguimos servir a dois senhores. Nós não vamos conseguir servir o mundo e ao Senhor, a Deus. De jeito nenhum, não tem como. Ou você serve o mundo e não serve a Deus, né? Ou então você serve a Deus e não serve o mundo. Porque os dois não dá para você ficar com os dois. Verdade, não É anda necessário junto. você escolher. Se eu escolho andar com Deus, então eu tenho as bênçãos de Deus na minha vida. Verdade. Se eu escolhi andar no mundo, então fica com as bênçãos do mundo, né? E as maldições do mundo também, né? Isso mesmo, muito Então, ruim. é de preferência que você escolha as bênçãos de Deus e busque a Deus, porque aí as bênçãos de Deus vão vir para a sua vida e aí você vai se livrar das maldições do mundo, porque o mundo também tem suas maldições, suas coisas ruins, né? Para aquelas pessoas que abandonam Deus, que desprezam a Deus, não quer saber de Deus. Então busque a Deus para que Ele também possa te abençoar grandiosamente. Isso mesmo. E a Bíblia diz o seguinte, que as bênçãos do Senhor, elas nos seguirão, né? E também não acrescenta dores. Se você é uma pessoa que está passando uma luta, se puxa, estou passando uma luta tão grande de jeito financeira, o negócio está tão difícil para mim, né? Mas a gente sabe que com Cristo nós somos muito abençoados. Você diz assim, poxa, e essa crise, como é que vocês estão? Abençoados, porque estamos com Ele. E as nossas bênçãos é eterna, não é aqui nessa terra, né? Aqui a gente come, claro que precisamos de comer, ter uma roupa para vestir, mas o nosso alvo é o céu, a gente não pode esquecer. Jesus vai voltar. E quando ele voltar, ele vai levar os seus. E como é que fica você aí que não aceitou Jesus como Salvador, né? Muita gente hoje em dia nas pregações não fala mais da volta de Cristo. Jesus vai voltar, né? A gente não sabe, a Bíblia diz que é num piscar de olhos. A gente não sabe o dia nem a hora, mas um dia ele vai voltar. E ele vai vir buscar os seus. E como é que você está? Como é que está a sua vida com Deus, né? Isso é muito importante. Às vezes, quando eu era solteiro, eu tinha muito medo. Eu dizia, poxa, Senhor, eu tenho que me consertar, porque se o Senhor voltar do jeito que eu estou, eu não vou subir, né? Língua ferina, falava de todo mundo, falava de todo mundo. Aí a gente, a língua no caixão não cabia, assim, né? Assim, mas assim, graças a Deus, a gente se apegou com as coisas de Deus, né? Começou a se aperfeiçoar, ouvindo a palavra de Deus, como ele falou, lendo a Bíblia, indo à igreja. Isso é muito importante estar com os irmãos. Já dizia assim, poxa, mas eu posso buscar Deus em casa? Posso buscar o Senhor Jesus em casa? Pode sim, mas você lembra que quando foi. Quem já conhece a palavra de Deus sabe que no Pentecostes estavam todos reunidos, e quando foram batizados com o Espírito Santo, eles estavam todos reunidos, né? Então é bom que os irmãos estejam reunidos, para quando as bênçãos do Senhor vir sobre as nossas vidas, esteja todo mundo na fé ali, orando um pelos outros, né? É muito bom. Todos os domingos a gente está ali na Igreja Videira aqui de Esperança, ali porta do Colégio Objetivo, orando pelas famílias. E se você tem o desejo de nos visitar, esteja bem à vontade, viu? Domingo, a partir das 7 horas da noite, estamos lá orando por você. Muito bem. E você vê aqui, nós estamos passando aqui tem aqui atrás um filme, do qual é o filme de Jesus, né? Sim. A passagem de Jesus. Então, Jesus ele tinha 12 discípulos, né? Tinha 70 seguidores e outras pessoas mais que o seguiam, mas esses 12 discípulos eram os que ele estava preparando para quando ele morresse na cruz, né? Esses 12 discípulos continuassem ensinando as verdades de Cristo. Amém. Então, Jesus ele tinha esses 12 discípulos que
decidiram, escolheram. Olha, eu escolho Cristo, eu escolho servir a Cristo, andar com Cristo. E hoje também, nos dias de hoje, nós precisamos de pessoas que sejam igual os discípulos. Ou seja, que escolha e diga, eu quero Cristo. Amém. Eu quero seguir a Cristo. Eu não quero nem ser um dos 70 seguidores, eu quero ser um dos 12. Né? Ou seja, eu vou seguir, vou aprender essas verdades e vou praticar essas verdades. Eu quero servir a esse Jesus maravilhoso, quero aprender a sua palavra e quero andar com ele conforme os discípulos no passado andavam. Só que os discípulos, naquela época lá, né, eles seguiam a Cristo visivelmente. Sim. Eles olhavam para Jesus, Jesus ia, eles iam também. E aí Jesus fazia os milagres, eles estavam vendo, participando. Hoje, quando nós seguimos a Cristo, nós não estamos mais vendo Cristo. Né? É verdade. Nós não o vemos mais. Mas não quer dizer que ele não esteja presente. Nós continuamos seguindo a Jesus, só não estamos vendo ele pessoalmente. E como que a gente segue Jesus sem vê-lo? A gente segue de acordo com a palavra. A palavra ensina como que deve seguir a Jesus. Então, se você quer seguir a Jesus, você vai ler na palavra e você vai aprender a como seguir Jesus. Por exemplo, quando Jesus morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, você pode ler depois lá no finalzinho do livro, são 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Lê logo os 4 evangelhos. E você vai ver que depois que Jesus ressuscitou, ele apareceu aos 12 discípulos. Aos 11, porque um traiu. Né? E aí ele disse, olha, eu agora vou subir para o meu Pai. Foi a última vez que os discípulos viram a Jesus pessoalmente. Então Jesus disse, olha, eu vou subir para o meu Pai. Aí ele deu uma ordem aos discípulos. E disse, ide, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. E a Bíblia diz que ele subiu aos céus, né? E desapareceu nas nuvens. Aí, Jesus foi embora e deixou a gente só? Não, ele enviou o seu Santo Espírito. Você pode ler depois lá em Atos. Verdade. Né? No livro de Atos, depois dos Evangelhos, está lá a passagem que Jesus ele volta, no caso, não em pessoa, mas volta, derramando o seu Santo Espírito, né, para todos os discípulos e aqueles que estavam lá com ele. E aí eles passaram a caminhar pregando a palavra, pregando Jesus, pregando e seguindo a Cristo. Sim. Né? Não mais seguindo Cristo vivo pessoalmente, mas seguindo a Cristo espiritualmente, né? No sentido que o Espírito Santo é quem dá a direção e mostra o caminho diferente de antes. Né? Então, da mesma forma, hoje nós também seguimos a Cristo. Aliás, continuamos com o mesmo procedimento dos apóstolos, lá do livro de Atos. Quem lê a Bíblia sabe do que eu estou falando. Verdade. Então, continuamos seguindo de acordo com a palavra, de acordo com os ensinamentos de Cristo, de acordo com os ensinamentos dos apóstolos, né, que está escrito na palavra. Seguimos a Ele, obedecendo a sua palavra, procurando seguir no mesmo caminho. E quem quer seguir Jesus tem que fazer desse mesmo jeito. Não pode seguir Jesus e fazer o que pensa, o que acha, o que quer. Né? Nem tampouco se agarrar em qualquer religião ou alguma coisa desse tipo e dizer, não, eu estou seguindo, e seguir errado. Você tem que seguir de acordo com a palavra. Por isso que a palavra de Deus é a verdade. Você não pode seguir de outra forma. Se você seguir Jesus de outra forma, está errado. Não vale, não funciona. Isso mesmo. Você tem que seguir de acordo com a palavra. Por isso que é importante que você leia a palavra, que você ouça a palavra e que você esteja buscando de acordo com a palavra. Porque aí sim vai funcionar. Né? Você vai ser abençoado. Porque se você proceder corretamente, as bênçãos de Jesus vão vir para a sua vida. Né? Como é que eu sei que eu estou seguindo a Cristo verdadeiramente? Quando eu observo e pratico de acordo com a palavra. Aí sim você está procedendo corretamente. Mas se você estiver procedendo de forma que não está de acordo com a palavra, aí está tudo errado. Então é dessa forma que você sabe se você está no caminho certo ou não. Por isso que tem que ler a Bíblia. Isso mesmo. Eu não sei ler. Como é que eu faço? Você ouve. Existe a Bíblia narrada, né? Alguém leu a Bíblia, gravou no CD e existe ela. Você procure, tem na internet. No YouTube. Tá cheio, né? Sim. Se você não souber, pede para alguém, vai na internet. Baixa aí a Bíblia em MP3. Um MP3 só, um CDzinho, você já coloca tudo. Coloca lá no CD e vai escutar.
Amém. Né? E se você não sabe ler, você tem que ouvir alguém pregando, né? Sim, Os ensinamentos. é verdade. E como é que eu sei que eu estou ouvindo as verdades de um pregador que é homem, falho, pecador e tal? Como é que eu vou saber se ele está falando a verdade ou não? Simples. Se o seu coração estiver voltado para Deus, se alguém estiver pregando a palavra de Deus, você vai sentir no seu coração queimar e o Sim. próprio Espírito Santo testificar no seu coração. Isso, desse jeito. Vai, segue. Amém. Quando você ouve alguém pregando que não está de acordo com a palavra, e aquela pessoa não está pregando a verdade corretamente, o que acontece? Você escuta, ouve, e entra por aqui, sai por aqui, e você não sente nada. Você quer entender, quer compreender, quer seguir mais adiante, você tem sede, tem fome, mas E não aí? funciona. Por que não funciona? Porque não existe o Espírito. É verdade. Então são palavras que saem vazias e aí não queima no coração, o Espírito Santo não testifica. Porque quando o Espírito Santo testifica, é isso. É desse jeito. Vai, você sente queimar, é fácil. E quando você não sente nada, você entra e sai do mesmo jeito, porque o Espírito Santo não testificou. Significa que aquela pessoa que está pregando não está trazendo a verdade mesmo de Cristo. Porque a verdade de Cristo ela tem que ser acompanhada com o testificado do Espírito, né? Do É Espírito verdade. Santo. O Amém. Espírito Santo é quem testifica, é quem confirma, é quem diz, yes, é isso mesmo, é desse jeito. Mas ele fala no seu espírito, aqui dentro. Não é alguém falando do teu lado, não. E aí quando você aprende a ouvir isso, aí você segue no caminho correto. Amém. E não tem como você errar. Por isso que a Bíblia diz, até os loucos acertaram o caminho, né? Até os cegos, não tem como É errar. verdade. Por que não tem como errar? Porque ele está aqui, e é aqui que ele responde, é aqui que ele fala, é aqui que ele Verdade. vai mostrar o caminho verdadeiramente para você. Então, se você ouvi-lo, você vai segui-lo corretamente, não tem errada. Ainda que você vá para um lugar errado, mas você vai se sentir mal, vai dizer, poxa, eu não estou me sentindo bem. Eles estão pregando a palavra, mas eu não sinto, eu tenho algo aqui, tem algo, alguma coisa errada. Não, peraí. E aí você, quando você ouvir a verdade de alguém que está pregando a verdadeira palavra e Jesus confirmar no seu coração, você vai dizer, é isso. Agora eu senti. Agora eu estou sentindo que o Espírito Santo está testificando. Ele está dizendo sim. Ele está confirmando essas palavras no meu coração. Está queimando dentro de mim. Eu estou sentindo que é verdade. Amém. Então pronto. É Jesus falando com você pessoalmente. Isso. Siga nesse caminho que você vai ser abençoado grandiosamente Amém. no nome de Jesus. Glória a Deus. Eu vou mandar um abraço especial para Josinalda, né? Josinalda Andrade, um beijo. A minha amiga também, Júnior Nascimento, e a Geisa Passos, né? Um beijo também. João Bosco, toda a sua família, um beijo. Geisa Passos já recebeu aí bênçãos do Senhor, né? Através do nosso programa, graças a Deus, né? Deus tem, assim, abençoado ela, e Deus tem algo muito especial na sua vida, viu, Geisa? Você sabe que Deus, ele morreu por todos nós, né? Só a gente dá lugar. E você dizer assim, poxa, eu quero esse Jesus maravilhoso que fez tanta coisa por mim, eu nem merecia, né? Nós somos pecadores, mas esse Jesus é maravilhoso. Eu sempre digo para as meninas, esse Jesus não é gente não, né? Ele é maravilhoso, tem cuidado de nós. E assim, eu sei que Jesus tem um plano maravilhoso para cada um de nós. É só a gente aceitar, né? Ele tem um plano, mas se você não dizer, eu quero esse plano para a minha vida, então não pode se cumprir, né? Só vai se cumprir quando você dizer assim, eu quero esse plano para a minha vida, né? E Deus tem nos abençoado muito, tem falado no nosso coração para esse programa continuar, né? A falando a verdade, mostrando para você que Jesus é maravilhoso. Tem um testemunho muito legal, terça-feira chegou uma senhora na nossa igreja, no domingo ela já chegou no finalzinho, quando terminou a adoração, que a gente adorou o Senhor, e ela veio e pediu oração para a gente. Nós oramos por ela e ela falou assim, Girleide, tudo bem, eu venho na semana, então ela viajou, não deu para vir, né, na semana, então quando foi na terça-feira, ela voltou de João Pessoa e ela veio contar uma bênção, ela falou assim, olha, o primeiro dia que eu vim aqui, Girleide, quando você orou com seu esposo por mim, eu não estava dormindo, já fazia dias que eu não estava conseguindo dormir, perturbada, preocupada, né, mas aí o que aconteceu, ela disse que está dormindo bem, né, não foi a gente que curou ela, né, nós não temos esse poder, mas Jesus em nós tem esse poder, né? Nós somos canal de bênção, nós somos usados por Deus para abençoar a sua vida. Então, é por isso que a gente sempre bate na tecla. Jesus é o caminho, é a verdade, ele é a vida, ele é tudo, né? E se você entregar a sua vida para o Senhor, independente da sua religião, você diz, poxa, meu Deus, eu cresci numa religião, né? Na religião dos meus pais, eu também cresci na religião dos meus pais, só que a religião dos meus pais não podia fazer nada por mim, né?
Eu não entendi esse Jesus. Eu não conhecia essa palavra tão clara, né? Essa palavra da graça que Jesus veio, que Jesus ressuscitou, que ele está vivo. Ele não morreu, ele não está na cruz mais. Ele já ressuscitou. Ele tá, quando você aceita ele está dentro de você, né? E o Espírito Santo vem morar em você. Então, que coisa maravilhosa. Esse Jesus é maravilhoso. Eu convido você nessa noite, até o encontro com ele. Dizer, Senhor, eu quero ter esse encontro contigo, eu quero te conhecer, né? Eu não quero só ouvir falar, quando esses irmãos falam tanto que o Senhor é maravilhoso, eu quero que o Senhor seja maravilhoso em minha vida, né? Ter experiências próprias. Como é bom ter experiência com Deus própria, né? A gente mesmo teve uma experiência essa semana maravilhosa aqui na cidade de Esperança, onde a gente mora, né? Paraíba. E assim, uma empresa muito grande mesmo, nos contratou para fazer um trabalho para eles. Então ficamos muito felizes, porque o pessoal fala de crise, mas quando a gente está com Cristo, não tem crise não, viu? Não. Jesus, os celeiros dele não falta nada, né? A Bíblia diz que ele é o pão do céu e ele tem derramado bênção em nossas vidas e quer derramar na sua vida também, né? Então não importa qual é a sua religião, se você é católico, se você é ateu, se você não crê em Deus, que você for. Mas você dizendo, olha, eu quero Jesus na minha vida, vai ter transformação de vida na sua vida e você depois vai me contar. Poxa, depois que eu aceitei esse Jesus que vocês falam aí, realmente mudou. E muda mesmo, né, viu? Muda mesmo. A Bíblia diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A verdade vai libertar você do que você está passando, né? Diz assim, mas eu vivo no mundo das drogas, eu vivo na prostituição, já estou... Meu esposo vive aí jogado no meio do mundo, bebendo, é um alcoólatra, mas Jesus veio para ele também, né? É só você orar por ele, interceder, e Jesus, eu tenho certeza que ele vai curar o seu esposo ou curar a sua própria vida. Primeiro, você que está vendo a luz hoje, nessa noite. Aí depois você começa a orar pelos outros, aí começa, as bênçãos vão seguindo você. Amém? Muito bem. Convido o pessoal para a igreja, para a gente encerrar aqui no Instagram primeiro, né? Sim, vamos terminar no Instagram, vamos orar por você do Instagram e também do Facebook, né? Convido você para estar conosco na Igreja Videira aqui de Esperança, a partir das 7 horas da noite, todos os domingos, estaremos lá orando, adorando o Senhor, buscando e aprendendo mais, né? Todo dia a gente aprende um pouquinho, né? A gente diz, poxa, você entende tanto, Gileide, mas seu esposo, da palavra de Deus, porque a gente todo dia aprende um pouquinho. A Bíblia diz que é de glória em glória, todos os dias. Então, convido você para estar conosco domingo, a partir das 7 horas da noite, e na terça-feira, culto à tarde, 3 horas da tarde. Para quem não pode ir à noite, né? Tem aquelas pessoas que trabalham e no domingo quer dar uma folga. Então, na semana, se você tiver uma folga, esteja convidado para estar conosco. Tem gente que mora fora em outra cidade. Poxa, eu quero fazer uma visita. Então, vem no domingo. E se você mora nos sítios, né? Nos sítios vizinhos, que não pode vir à noite, então vem na terça-feira à tarde, tá bom? Muito bem. Então, tá dado o recado aí, né? Sim. Então, olha, nós vamos orar, vamos pedir a Deus que Deus abençoe você, né, Amém. a sua vida. Não sei Glória a qual a Deus. situação, mas nós vamos pedir para que Deus faça milagre também na sua vida, né? Sim. E o importante é que você faça, assim, não é que para você ser abençoado por Deus precisa você fazer alguma coisa no sentido de, mas aí eu tenho que ir para a igreja, né? Não, Deus abençoa você também, né? Se você não for, mas entenda bem, preste atenção no serviço, né? Se você escolher seguir a Cristo, aí você vai precisar de frequentar a igreja. Sim, claro. Porque qual é o seguidor de Cristo que não vai ao prédio da igreja ouvir a palavra, entender, estar com os irmãos, enfim, querer buscar mais, aprender mais e receber mais de Deus? Qual o discípulo que não tem esse interesse, né? Então, se você quer seguir a Cristo, esse é o primeiro passo. Não, eu quero só receber um milagre mesmo. Depois que eu recebi, eu até nem vou mais para a igreja, tá tudo certo. Bom, aí é com você, né? Eu até acho que Deus pode até te abençoar, que eu já vi gente sendo abençoada dessa forma. Sim. Mas eu não garanto nada, né? É verdade. Porque aí você só está querendo receber a bênção do abençoador. Você não quer o abençoador. Você tem que querer o homem que abençoa, você que tem que querer ele. Ele quer tudo pra gente. Minha gente, olha, tudo é supérfluo. Roupa é supérfluo, comida é supérfluo. Quando a gente parte desse mundo quando a gente morre, né? Segue-se o juízo. Se você morrer com Cristo, amém. Você vai estar com Cristo. E se você morrer e não tiver Cristo em sua vida? Não adiantou nada você ter riqueza, ouro, prata, tudo. A Bíblia diz que tudo é passageiro, né? Então, se você tiver a Cristo, você vai ganhar o tesouro no céu. É a sua salvação, é o mais importante. Não é verdade?
Eu tô vendo aqui o filme. Eu também, é emocionante, A né? gente tá vendo aqui o filme de Jesus, né? Muito A história bonito. do samaritano, né? Quem não conhece essa história é muito linda, né? Às vezes você vê uma pessoa, um vizinho seu passando lutas, né? Essa menina Érica, né, Vanessa, ela está precisando de roupinha de bebê, de fraldas, ela vai ter um bebezinho agora, né? E a gente não pode fechar os olhos para isso, né? Nós temos que ajudar as pessoas. Então, se você tiver aí roupinha de bebê e quer fazer uma doação, tem meu telefone, você pode ligar pro meu WhatsApp, tá bom? Tá aqui em cima, aqui no rodapé. Você diz, poxa, gente, eu quero ajudar essa menina, né? Tá com vai fazer 8 meses. Eu, particularmente, claro que eu vou ajudar, né? Mas se você tem aí, você tem roupinha de bebê, você tem até mesmo um colchão, não sei o que você tem aí, né? Mas assim, ajuda o próximo, é muito importante, né? Porque às vezes você tem tanto, mas não ajuda ninguém. Minha gente, fica tudo aí. Quando a gente parte, fica tudo. Você não vai com nada, né? Então, plante coisas boas. A Bíblia diz que a gente tem que plantar. Aquele que planta, colhe, né? Então, isso é muito importante. Faça também sua parte. Se você quiser ajudar, você pode entrar em contato com a locutora e através dela você pode fazer a doação e ela repassa para Pra a essa menina. Érica lá de Areal, né? Ela Ela tá mora morando na em cidade de Areal. Areal, isso mesmo. Parece que ela tem 2 filhozinhos, né? Duas crianças, e tá agora grávida de outro. Vamos ligar agora, né, minha filha? Tá novinha, mas vamos ver se liga aí os negócios, porque ainda é muito, muito bom. Hoje em dia, é claro que filho é bênção, a Bíblia diz que é herança do Senhor, mas temos que vigiar, né? Não adianta colocar filho no mundo para estar sofrendo, né? Não é verdade? Então, se liga aí, viu? É uma dica aí, porque tem gente que diz assim, poxa, tem uma pessoa que eu conheço, ela falou assim, o filho de fulano vive igual batata. Não, 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 não. A Bíblia diz que filho é herança do Senhor, você tem que dar conta do seu filho, dos seus filhos. Quando você chegar lá em cima, for falar com Deus, você tem que prestar conta da sua vida, a sua própria vida, o que você fez aqui na terra, de que você aprontou, que não deixou de fazer, né? E também do que você fez, a sua família é a herança do Senhor, seus filhos, seu marido. Então, comece a buscar pelo seu esposo. Talvez você não tá nem aí pro seu esposo. Gileide, ele já tá no mundão mesmo, não tô nem aí para ele que se vive. Não, né? Você, quando casou com seu esposo, ou se você viveu com ele, é uma só carne. Como é que sua carne, a sua própria carne, você faz mal para ele? Você não quer saber, não quer ajeitar. Não. Cuide bem do seu esposo, né? Terminamos o programa agora falando de casamento. Cuide bem do seu esposo, cuide bem da sua família, porque família é muito importante. A Bíblia diz que família é projeto de Deus. Se é projeto de Deus, temos que cuidar bem. Beijos, tchau, tchau.